Ouve aí, vem comigo então. 93. Olha, não é fácil não, minha gente. O ouvinte conta aqui, né? Honro, respeito e obedeço meu pai, mas eu não consigo sequer olhar nos olhos dele, Raquel. É o que diz aqui o nosso querido ouvinte, Raquel. Tá acompanhando a gente aqui, Raquelzinha? Estou sim, meu querido. Tá acompanhando a gente. Abaixa um pouquinho o volume do seu rádio aí, só pra gente poder te ouvir melhor, um pouquinho mais claramente aqui, Melhorou? Raquel. Melhorou bastante. Aqui o nosso ouvinte, Raquel, ele diz, ó, não consigo sequer olhar nos olhos dele. Amor é algo impensável pra mim. Ela dá o motivo. Ele sempre foi ausente e ao mesmo tempo autoritário. Que difícil, né, Raquel? É muito difícil mesmo, né, pastor? É. Difícil pra caramba. É, porque a pessoa tem um relacionamento com o pai, ele precisa estar respeitando o pai, precisa estar honrando o pai, mas ao mesmo tempo, quando o pai, ele além de ser ausente, quando presente ele é autoritário, haja paciência, né, Raquel? Põe paciência nisso, pastor. Aí a sabedoria tem até que entrar também, se for um caso de uma pessoa madura. É, porque a pessoa, ainda que ela tenha passado por essas coisas todas, quando o tempo passa, pela graça de Deus, ela recebe da parte do Senhor a sabedoria, ela vai aprender a lidar melhor com esse assunto. Não é? É a pergunta que ele faz, ou uma delas, né? Quais são os atos que comprovam que um filho honra um pai? É possível amar sem honrar? O amor é uma obrigação ou é um sentimento que se conquista, hein, Raquel? É um sentimento que se conquista, pastor. Porque honrar sem amar sem honrar fica difícil, fica, né, menina? Muito difícil. Agora você acha que isso, então, aos poucos a pessoa vai conseguindo assimilar, melhorar, ela tem ali um foco, ela diz, não, eu vou honrar, e ao mesmo tempo que ela vai na linha do honrar, ela também pode ir na linha do amar, né? Apesar do que foi, apesar do que fez, eu vou amar, e a pessoa acaba amando, Raquel? Acaba assim, pastor. Se a pessoa realmente colocar aquilo ali, tiver como uma meta, ele vai conseguir. Você acha que existe alguém assim, impossível de ser amado? Uma pessoa tão ruim, mas tão ruim, que você diz assim, essa pessoa é impossível de ser amado. Eu acho que um pai, o pior que ele seja, bom, tem pai que, o pior que ele seja, aqui eu vou botar até entre aspas, porque tem pai que, um pai que estupra o filho, um pai pedófilo, aí é muito difícil de amar um pai assim. Mas ainda assim, nós estaremos absolutamente dentro das ordenanças de Deus para poder honrar esse pai, amar esse pai. O que você acha, Raquel? Pastor, tem que estar mesmo dentro da ordenança do Senhor, porque independente de ser aí a pedofilia ou esse outro aí, né, quando já aconteceu no seu todo, é muito difícil. Tem outras situações, pastor, que é muito complicado, mas dentro ali da orientação, da ordenança bíblica que nós temos, seja ele quem for, a luta é grande. É muito grande, mas em Jesus eu acredito que o Espírito Santo trabalhe e ele vai movendo e um belo dia isso vai acontecer. É a nossa esperança, né, Raquel? Porque se a pessoa perder a esperança, ela vai viver apenas uma realidade dura, difícil, muito triste, mas pela graça de Deus, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, sendo alvo da ação de Deus na sua vida, a pessoa poderá ter uma mudança muito grande. Daí o nosso ouvinte pergunta, qual o segredo para se conviver com gente de temperamento difícil? Raquel, só aqui entre nós dois aqui, hein? É só nós dois e mais as 1.500 pessoas. Tem gente difícil, não tem não, Raquel? Tem, pastor. Tem gente com temperamento difícil, hein? Gente chata. Só acredita porque tem certeza que não é cego nem surdo, né? Menina, vai a gente acredita. Tem gente que, pelo amor de Deus, hein, só Jesus na causa. Oh, meu Deus do céu. Raquel, minha querida, eu quero agradecer a sua participação no nosso debate 93 de hoje. Sabe por quê, Raquel? Porque nós vamos começar esse assunto agora, é hoje, no debate 93. Está entrando no ar. Debate 93.
Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 1º de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No debate de hoje nós acolhemos com muito carinho o pastor Sérgio Nonato da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, a pastora Cirlei Figueiredo da Comunidade Cristã Novo Dia, a nossa menina da mesa de hoje, e aniversariante do dia, a querida pastora Cirlei, o pastor Manuel de Matos da Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, Duque de Caxias, o pastor Jorge Macedo da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, e você com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Nós estamos aqui com a pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Você convive com alguém que gostaria de não conviver? Pelo amor de Deus, hein? Que pergunta é essa, hein? Você convive com alguém que você gostaria de não conviver? Ligue e participe aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. O pastor Manuel de Matos, a honra bíblica aos pais tem a ver com amor? Pergunta o nosso ouvinte, foi o seu destaque. Bom dia, J.R., bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os debatedores. Bom, a honra bíblica aos pais tem a ver com amor? Sim. Depende muito do ponto de vista de cada um. Por exemplo, eu costumo dizer que é possível você honrar alguém sem amá-lo. Porque você pode decidir, a Bíblia diz, dai honra quem tem honra. Eu posso não conhecer alguém e ainda assim honrá-lo, mas não significa que eu amo. Agora, é impossível amar e não honrar. Quando eu amo, certamente eu vou honrar esta pessoa. Quando eu amo, certamente eu vou cuidar. Quando eu amo, certamente isso é natural. Agora, é óbvio que, por exemplo, Platão, um dos grandes mestres da filosofia, ele tinha uma linha totalmente diferente do que é amar. Amar, na definição dele, o amor era desejo. Então, se eu desejo, eu amo. O amor, então, era um objeto de desejo. Se eu possuo, logo eu já não amo mais, vou amar uma outra coisa. E aí Jesus vem na contramão disso tudo, falando sobre esse amor, que é o amor que eu quero falar nessa manhã, o amor ágape, que é aquele que ama sem escolher. É aquele amor que se doa, é aquele amor como seu filho. Ele nasceu, você olhou para ele e você se decidiu amá-lo. Aliás, você o ama naturalmente, desculpe. Isso é natural do ser humano. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Concorda com esta palavra, querido pastor Sérgio Nonato? JR, eu concordo, porque na hora que você estava conversando com a Raquel, né? Citou justamente isso, é possível honrar sem amar ou amar sem honrar, né? Foi um diálogo que aconteceu e, na verdade, eu concordo, porque nós podemos honrar sem amar, como disse o pastor, né? Mas é impossível amar e não honrar, né? E nós temos aí em 1 de Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, por exemplo, a descrição de um amor. O amor, ele é doador, ele não busca seus próprios interesses. Então o amor não é uma troca. Quem decide amar não espera nada em troca. Ele ama e decidiu amar e pronto. Quero ouvir também a opinião do querido pastor Jorge Macedo. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia aos debatedores, pastor JR, os ouvintes da 93, um forte abraço, um beijo no coração. Eu entendo o seguinte, eu, bem dizer, vivi essa situação. Eu criei sem pai, embora meu pai, sendo vivo, minha mãe criou 6 filhos. E no final da vida dele,
num gesto de amor ao próximo, se eu disser que eu amava ele no amor afetivo, eu estaria errando, porque ele não nos criou, ele não nos deu nada, mas nós tínhamos aquele compromisso por conhecer a palavra de Deus. Eu teria quase que uma obrigação, né, de amá-lo como meu pai. Isto é um mandamento com promessa que a Bíblia nos ensina. Então, eu amei o meu pai. Ele morava numa comunidade, tiramos ele da comunidade, colocamos ele numa casa bem localizada e fizemos aquilo que ele não fez por nós. Mas nós não tínhamos o amor afetivo, aquele amor de pai para filho, de filho para pai. Nós tínhamos o quê? Uma consideração e um respeito por aquilo que a palavra diz, que nós devemos amar os nossos pais, né? Para que tenhamos uma vida abençoada aqui na terra. Né? Isso e no céu. Lógico, evidente, porque é um caminho. Mas para que as bênçãos venham sobre nossas vidas, então amai o seu pai, né? O seu pai, a tua mãe, para que seus dias sejam acrescentados. Então, nós fizemos isso. Então, eu creio assim, você pode, por um ato de consideração, respeitabilidade, você cuidar do seu pai que nunca fez nada por você. Mas eu creio que amar esse amor que o filho tem pelo pai, ou o pai tem, eu acho que isso aí eu não concebo isso. São coisas diferentes. Você pode cuidar ainda que você não ame a pessoa. Perfeito. Você pode honrar uma autoridade, olha, você tem que honrar, o policial está ali, parou o seu carro. Você vai dizer o que para ele? Policial, eu te amo? Você nunca viu a pessoa na sua vida. Você pode até dizer, se você tiver a fim de dizer. Mas o senhor está dizendo que a honra, a autoridade, ainda que seja uma autoridade paterna, não é? Ela é diferente do amor bíblico sobre o qual nós estamos conversando aqui agora. Perfeito. É isso aí. Isso. Muito bem. A nossa menina da mesa de hoje, pastora Cirlei, muito bom dia, bem-vinda. Obrigado por permitir estar conosco no dia do seu aniversário. Obrigado, JR, por essa manhã. Quero agradecer a Deus por esse dia. Que o Senhor abençoe a todos quantos estão no alcance da nossa voz nessa manhã. E eu quero, assim, poder dizer, concordar com os amados aqui. A gente honra, respeita, né? Dá o valor àquela pessoa que a gente lida, podendo ser um chefe, podendo ser um cargo que ela tem, né? A gente honra, mas daí amar é uma decisão. E aqui, com relação não sei se é um menino, um homem, uma mulher? Um homem. Quando eu falo do meu pai, eu sempre, do relacionamento do pai com o filho, materno, paterno, o pai com o filho, a mãe com a filha, esse relacionamento, ele precisa ser restaurado para que eu ame no amor de Deus. O mandamento é: ame. Como eu posso, né, amar meu irmão aqui que eu vejo e amar a Deus que não vejo? Não tem como, né? Eu amo a Deus que não vejo e não te amo. Não tem como. A gente tem um outro amor. E a gente vai estar falando sobre esse outro amor. A honra a gente tem que dar porque é obediência à palavra de Deus. Não é fácil, minha gente, porque se uma pessoa é ausente e é autoritária, isso cria mais dificuldades para o exercício daquilo que as pessoas entendem que é um sentimento. Já ouvimos aqui que o amor é uma decisão. Se depender do sentimento, você vai precisar ter um clima e como não há clima algum, você tem que ter uma decisão. É isso? Voltamos a esse assunto já no nosso Debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Pesquisa 93. Bom dia, JR, ouvintes, debatedores. Na pesquisa aí, como o JR leu, você convive com alguém que gostaria de não conviver? 62% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que convivem sim. 55% deles no nosso site também, ou seja, estão convivendo aí com gente que, se fosse pela vontade, eles não iriam conviver. Olha, aqui a participação dos nossos ouvintes também pelo Facebook da Rádio 93 FM, Facebook da Rádio 93 FM. Quero inclusive aproveitar para apresentar a nossa mesa que está na nossa foto aqui, no nosso post do Debate 93 de hoje, a foto ali com o pastor Jorge Macedo abrindo a foto. Ao lado dele está o pastor Manuel de Matos, ao lado dele o pastor Sérgio Nonato, ao lado dele está a aniversariante do dia, a pastora Cirlei Figueiredo, ao lado dela a nossa
diretora Andréia Maier e ao lado dela estou eu. Essa foto ficou especialmente boa hoje, hein? Marcela, o que você achou? Tem um brilho aqui, hein? A chefe ficou bem. Ficou bem. Não quer elogiar, não? Tô dando oportunidade, hein? Ficou bem. Hein? Eu tô rindo de você. Você tá rindo de mim, né? Pastor Sérgio aqui do lado. Não, a foto ficou, tem um brilho especial. Você tá dizendo que a foto ficou bem. Por causa do brilho, eu tô acompanhando o teu brilho. Uai, tem um brilho aqui. Ficou mesmo. E esse brilho, esse brilho tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não é isso? Tá aqui. Aliás, bom dia, né? Um forte abraço. Qualquer coisa, estamos aí, então, né? Exatamente. Maravilha. Vamos pro WhatsApp aí, vamos lá. Aqui no WhatsApp, telefone 968038319. Muitos ouvintes estão escrevendo, contando aí seus casos, alguns muito dramáticos, de gente dizendo, olha, meu pai sempre foi autoritário, mas ao mesmo tempo muito ausente. Uma das ouvintes conta, inclusive, que a maior dor dela é que o pai só é carinhoso com ela, por incrível que pareça, quando bebe. Então isso a machuca demais. A outra contando que ela, depois de casada, foi viver perto da mãe e a mãe tornou a vida dela, segundo que ela diz, um inferno. Então, para ela, hoje ela mora distante, mas ela não consegue amar a mãe de jeito nenhum. E uma outra ouvinte, ela conta assim, gente, olha, o meu pai sempre foi autoritário, eu confesso, eu não o amava, eu inclusive o odiava, porque ele nunca estava em casa, trabalhava demais, só que quando ele se converteu, tudo mudou. Mudou tanto que eu e meus 6 irmãos, hoje, conseguimos ver o nosso pai como um herói. E fizemos, inclusive, uma festa de 60 anos para ele. Que mudança de vida, transformação, é o que todo mundo espera. Muita gente diz assim, quem me dera poder dizer isso, poder viver essa mudança aqui dentro da minha casa, uma transformação, um milagre de ver o meu pai ou a minha mãe mudada. Porque tem gente, como disse a ouvinte, mudou para perto, a vida virou um inferno. Não é mole, não. Vamos ouvir aqui os nossos debatedores dentro aqui do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Gente, dentro dessa linha, J.R., do amor e o honrar, você observa que Jesus, quando vai falar de amor, ele diz que é quase uma obrigação. Ele diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ele manda nós amarmos os nossos inimigos e orar por quem nos persegue. Então eu descubro que amar é uma decisão. Obviamente que todo mundo está cansado de ouvir isso e todo mundo sabe. Mas Moisés, quando escreve os mandamentos, o que diz em Êxodo capítulo 19, versículo de número 12, ele diz, honra ao teu pai e à tua mãe. Parece que eu posso ver Moisés identificando esses problemas que viriam depois. Por exemplo, um filho que é abusado sexualmente pelo pai. Você dizer para ele, ama o teu pai assim mesmo, é muito complicado, mas ele pode honrá-lo. Porque no momento em que ele é abusado, é óbvio que aquela dor, aquela imagem de pai vai cair por terra. Agora, dentro dessa vertente, existe pelo menos 3 linhas rápidas que eu quero citar. Primeiro, eu posso amar, eu amo a minha filha, minhas 3 filhas, como eu acabei de dizer. Existe uma outra forma que é chamada generosidade. Eu posso estar num sinal de trânsito, uma criança pedir um dinheiro, eu não amo, porque eu nem conheço, mas eu sou generoso, eu vou lá e dou um dinheiro. É generosidade, as pessoas confundem com amor. A terceira coisa, como é que eu convivo com alguém que eu não amo? Aí, se é um ambiente de trabalho, por exemplo, existe uma palavrinha chamada ética. E é por isso que existe ética, é para conviver mesmo com pessoas que são diferentes de mim. Agora, eu posso, ainda que por um momento, porque só quem já viveu sabe, que foi abusado pelo pai, ou abusado, ou um pai autoritário, e você dizer para ele assim, tem que amar independente de qualquer coisa. Não é mole não, gente. A dor no coração, o que aquela pessoa passou, mas é possível ela honrá-lo, assim como fez o pastor Jorge Macedo aqui. Honrou o pai, mesmo sem ter aquele amor paternal, aquela coisa de pai para filho. Essa palavra ausente me chamou muita atenção. Por quê? É o que está acontecendo no nosso dia a dia. O problema é que às vezes a pessoa acha que ele dando um carro ao seu filho, ele dando um certo conforto para o seu filho, a sua presença, né, física, isso quer dizer, o dia a dia da convivência entre pai e filho, isso fica um pouco afastado. Isso aí não é em primeiro lugar, né? E a ausência do pai, ele pode estar vivendo com o filho na mesma casa todos os dias,
e pode estar ausente do filho, porque não há diálogo, não há conversa, tá? Não há companheirismo, não há trocas de diálogo, eles não param para conversar, para dialogar. O filho, ele não tem a oportunidade de se aproximar do pai ou a filha mesmo, para poder, às vezes, falar coisas que ele gostaria que fosse com o pai, não com o amigo, não com o professor, não com o pastor da igreja, mas queria que aquele diálogo fosse com o pai, fosse com a mãe. Isso aí o pai, às vezes, ele tem ausência disso. E essa ausência desse diálogo leva o filho a procurar conselhos com pessoas que talvez não tenham o conhecimento do problema que ele esteja vivendo. É quase como assim, ele está procurando um amparo, alguém que lhe dê carinho, que lhe dê afeto, que lhe dê atenção, que o pai e a mãe não estão dando. JR, quando eu ouço a colocação, um pai que estupra um filho e depois o filho, ele tem que honrar o seu pai. Eu não concordo muito com isso, não. Não concordo mesmo. Eu não vejo dessa forma, porque o pai, ele quebrou princípios. Qual o princípio do pai? Da proteção e da amor ao filho. Ele quebrou esse princípio de Deus, dessa proteção, desse amor, ele logo vai ser quebrado pelo princípio, porque quem quebra princípio é quebrado por ele. E aí, depois não vai exigir que o filho tenha princípios de honrá-lo e de amá-lo. Se ele quebrou um princípio, ele vai ser quebrado por esse princípio. Então não exige isso do filho. É impossível exigir uma coisa dessa do filho. Tá bom? Eu quero falar o seguinte. Eu quero falar que existe uma porta aí que está fechada. Existe uma porta fechada, que é a porta do perdão. Pastor, eu acredito num pai que estupra um filho. Eu não disse de perdão, eu disse de honrar, de amar. É impossível um filho então, que... Vou entrar aí. Agora, perdão? Eu acredito num filho que perdoe no Senhor. Esse perdão gera um amor divino e restaura um relacionamento de pai com filho. Porque as nossas decisões, o nosso relacionamento com os nossos pais, eles vão direcionar os nossos relacionamentos futuros, na nossa casa, na nossa família. Então, assim, eu creio. É difícil. Eu tenho experiências, não só minhas, mas de quantas pessoas a gente ouve, de adolescentes que o pai, em determinado momento, esqueceu aquela filha, esqueceu os filhos, mas dentro de casa. Então não tinha relacionamento, não tinha diálogo, só tinha ignorância, autoritarismo. E mesmo assim, respeitaram, honraram, amaram até o fim, querendo olhar para ele e ver o amor de Deus que ele ainda não tinha. A verdade de Deus ainda não tinha chegado naquele coração. Então, quando essa verdade chegou, só que essa verdade chegou antes no coração das filhas. E as filhas já tinham liberado perdão para aquele pai. Então, quando aquele pai tem um encontro com o filho, com o verdadeiro filho, com Jesus, e que ele é mudado, a restauração ela é completa. Então, assim, eu acho que essa porta, ouvintes, amados, ela precisa ser aberta para que você siga livre no curso da sua vida. Você imagina um pai que ele estuprou um filho e passaram-se 15 anos, aquele pai aceitou a Jesus, teve a sua vida totalmente restaurada, transformada, e eu vou dizer para o filho dele, você não pode honrar o teu pai, porque ele te estuprou um dia. Então, usar de experiências pessoais é muito complicado, não vou entrar em detalhe. Mas tudo isso aí eu vivi dentro da minha casa. Eu vi dentro da minha própria casa com o meu pai. E eu vi meu pai praticamente morrer nos meus braços. Eu dei um beijo no meu pai, um abraço. Ele entregou a vida dele para Jesus. As minhas irmãs amam o meu pai intensamente. Eu também amei intensamente. E mesmo convivendo com tudo isso. Agora, isso é pessoal. Eu não disse aqui que, por exemplo, uma pessoa é abusada sexualmente hoje e amanhã ela vai honrar o pai e amá-lo. É lógico que é uma dor, mas o tempo pode passar e entrar um processo de restauração. E eu não estou falando que a gente tem que virar pro filho e falar o seguinte, a gente não tem que virar pro filho, como o senhor falou aí agora, que, você não tem que honrar o teu pai. A gente não tem que decidir o que o filho tem que fazer. A gente não tem que aqui também
decidir o que o filho tem que fazer. Você tem que amar, você não tem que amar. Eu disse que é muito complicado e eu acho muito complicado isso. A gente determinar uma coisa que foi quebrado um princípio. Mas é por isso que entra o evangelho. A Bíblia diz que o evangelho é o perdão tem que acontecer, claro que tem que acontecer o perdão. Entenda bem. Agora, nós não podemos ser, às vezes, gente, eu tô falando de mim, não tô falando de vocês. Eu não posso ser uma pessoa irresponsável, tipo assim, eu perdoei fulano. Perdoei, mas agora não quer dizer que se é porque perdoei que eu tenho que sentar de novo, almoçar de novo. Não tem como. Escute bem aqui, olha. Vamos partir aqui. Assim, pra mim, tá? A gente perdoa e existe um caminho isso que a gente aí. vai fazendo. Estamos chegando. Nós não estamos falando aqui de uma varinha mágica que a gente não é isso. Não, mas quando nós falamos, parece muito bonito o nosso discurso de que perdoou, sentou, amor, perdoou. Não é assim. O perdoar é bíblico, você não pode sair disso. Perdão. Não tem como. Você tem que perdoar. Você não tem que conviver. Isso aí, não tem que obrigar. Não tem que obrigar. Agora, por exemplo, já que está do lado do estupro aqui, o pai estuprou a filha, houve aquele problema todo, eles se separaram, e aí chega um tempo que a vida dá muitas voltas e eles se encontram de novo, né? Essa filha pode perdoar esse pai? Lógico, pela Bíblia ela tem que perdoar ele, tem que honrar ele. Honrar como? Certo? Não maltratando ele, não jogando na cara dele. A coisa é difícil, mas é por esse lado, entendendo? Não, eu perdoo o senhor, mas não quero conviver com o senhor, entendendo? Tá? Eu vou orar para que Deus faça uma obra na sua vida, entendendo? Mas conviver e viver junto não dá. Você não consegue viver. Olha, eu nunca fui estupado, não. Você vai olhar todos os dias para ela e você vai estar lembrando daquilo que ela te fez. Tá? Então o que tem que fazer? Você tem que amar, você tem que honrar, porque é mandamento com promessa, não pode tirar isso da Bíblia, mas não precisa conviver. Deixa eu ver se eu entendi, gente. Deixa eu ver se eu entendi. É difícil o convívio, mas ele é possível. É possível. A possibilidade que há, ela não se trata da pessoa ser mais espiritual ou menos espiritual, mas são circunstâncias todas envolvidas. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida e você consegue perdoar e o tratamento de Deus vai se aprofundando. Você tem também o outro lado, você tem uma resposta, porque uma coisa é uma pessoa, um adolescente, um jovem que é estuprado pelo próprio pai e ele perdoa o pai. Então ele diz: pai, eu te perdoo pelo que você fez. Mas chega à noite, o pai entra no quarto dele outra vez. Aí ele de manhã diz assim: pai, eu perdoo pelo que você fez. Aí chega à noite, o pai entra no quarto dele outra vez. Então peraí, tem um outro lado dessa história aí. Você tem um contraponto. Na natureza cristã, nesse novo homem, pelo que eu estou entendendo, o novo homem, ele tem um poder de perdoar. Não é dele, é Deus quem o dá. Agora, conviver com uma pessoa que mantém a mesma prática, impossível. Aí você tem uma dificuldade. Muito bem, a pessoa não faz mais isso. Ela já fez isso, inclusive ela se arrependeu ou não, mas ela não faz mais, a prática mudou. Aí você tem uma outra característica de relacionamento. Outro caminho, isso aí. Agora, o relacionamento com quem mantém a prática, ou um relacionamento com quem não mostra nenhum tipo de arrependimento, ou uma mostra de que houve uma mudança, uma transformação, aí você tem outros elementos. O ponto é, humanamente, acho muito difícil que o indivíduo sozinho consiga isso, a não ser que ele tenha algum ganho nisso. E o ganho pode ser: olha como ele é bom, eu sou uma pessoa maravilhosa, perdoa a todos, é um ganho pessoal. Agora, o real mesmo ali, só com a ação do Espírito Santo de Deus, é um milagre. Aí é que tá o negócio. Perdoar não é a ausência de responsabilidade. O fato de perdoar uma pessoa não significa que eu não tenho que responsabilizá-lo pelo ato. Não tem nada a ver. O que eu não posso gerar no coração da pessoa é mais raiva. Por exemplo, já vi gente, não, tem que colocar na cadeia, tem que acabar com ele. Amém, tem que colocar. Mas tem que ser gerado um perdão. E aí onde entra o perdão? Existe terapia, psicólogo, beleza, tudo isso. Pena que eu não posso entrar em detalhes que são muitos familiares, mas eu posso dizer. Eu já morei com famílias que eu fui abusado sexualmente, eu não conhecia Jesus diversas vezes.
já fizeram coisas que vocês nem imaginam. Mas um dia eu encontrei Jesus. Ele entrou na minha história e eu tinha raiva dessa família, eu tinha ódio. Mas aí eu descobri que eu tinha que perdoá-los. Não é porque era bom para eles, é porque fazia bem para mim. Então eu decidi perdoá-los. Eu falei, Senhor, eu perdoo. Mas foi um processo. Eu não disse aqui que do dia pra noite você acorda e diz, olha que legal, eu já perdoei. Não, é um exercício contínuo. É você dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, eu sinto uma mágoa muito grande, o meu coração tá triste, eu tô amargurado, arranca isso da minha alma pra me fazer bem. Mas se eu não praticar esse exercício de casa, que é nos pés do Senhor, pedir pra Ele, Senhor, não permita que isso perdure na minha vida, porque tem gente que já morreu, mas a mágoa continua no coração de quem está vivo. E a pessoa já morreu. Então você tem que decidir perdoar, independente do que a outra pessoa fez. É decisão pessoal, gente. Há uma necessidade de perdoar. Gente, agora eu acho que nós encontramos o caminho certo, porque simplesmente falar assim, ó, tem que honrar. Gente, não é dessa forma. O cara tá lá do outro lado. É uma coisa. Agora nós estamos trilhando um caminho que é o correto. Mas é pastor, difícil, a gente tem que trilhar por ele, é necessário perdoar. Agora, peraí, perdoar. Tem que perdoar. Não é isso. Eu penso que houve um equívoco na fala. Olha, perdoar, perdoar, escuta bem, perdoar. Eu perdoo, tá? Eu perdoo. Agora, honrar, eu tenho que honrar como a Bíblia diz. Nada mais além disso. Por quê? Porque ele me estrupou. E perdoar como a Bíblia diz. Certo? E perdoar como a Bíblia diz. Agora, a Bíblia não diz, não está dizendo aqui, né, que você tem que conviver com ele. A Bíblia não está dizendo que você tem que conviver com essa pessoa que você perdoou. Segue no caso aqui. Segue a paz com todos. Certo. Segue a paz. Então, gente, eu creio o seguinte, você pode perdoar, pode amar aquela pessoa no amor de Cristo Jesus, mas não precisa viver com ela. E outra coisa, o opróbrio acompanha. Aquela pessoa, toda vez que tu olhar para ela, você vai lembrar. Não tem jeito, isso é inerente ao ser humano. Gente, mas com todo respeito, os ouvintes são inteligentes, vão entender o que eu estou dizendo. Ninguém disse aqui em momento nenhum que tinha que perdoar da noite pro dia. Eu, por exemplo, eu não disse isso. Eu disse, gente, uma pessoa pode ser estuprada, naquela hora você vai dizer para ela, perdoa, ela não vai conseguir. Só que o tempo passa. É o que nós estamos dizendo. Você não pode deixar isso. O escritor aos Hebreus diz que o problema não está na amargura, mas na raiz de amargura, porque aí Satanás te pega ali. Você pode ter amargura, você pode ficar triste, você pode sentir raiva. Quem é que nunca teve vontade de pegar alguém e matar a pessoa por causa da tua raiva? Gente, quando alguém abusou de mim sexualmente, você acha que eu olhei pra ele e falei, tão legal, eu te amo. Eu queria matar a pessoa. Nós temos um discernimento de amor muito diferente do amor de Deus, às vezes. O amor de Deus é um amor com justiça. E ele pratica a justiça. Não é porque a gente chora que ele vem e fala... Mas é exatamente isso, pastor. E aí é o que eu acabei de dizer. Por exemplo, uma menina me ligou há pouco tempo, queridos ouvintes, e disse, pastor, o meu padrasto me estuprou e matou minha mãe na minha frente. O que eu faço? Eu disse, vamos colocar ele na cadeia. Ou eu vou simplesmente dizer para ela, não, você tem que perdoar, porque a Bíblia diz, não, vamos colocar esse vagabundo na cadeia, aí depois eu vou trabalhar a menina no exercício do perdão, levando ela a entender que o perdão não vai fazer bem pra ele, o perdão vai fazer bem pra ela. Mas essa é a diferença. Um segundo só. Mas a ouvinte aqui, o que dá a entender aqui, que aqui é um problema realmente de relacionamento. Ela não está colocando que ele estrupou, que ele fez isso, aquilo, outro. É um problema aqui, é um problema de relacionamento. Ela não consegue olhar nos olhos dele, lógico, porque não tem intimidade, entendendo? Nenhuma. Não tem a proximidade com seu pai. Olhos, pastor, ela não consegue porque olhar é uma barreira. Olhos, porque quando ela olha para ele, ela lembra de tudo que ele já fez, o que ele não fez. É a imagem, é como se tivesse aquilo ao vivo para ela. Coisas que aconteceram no passado e que acontecem ainda. Então aquilo tá vivo. Então quando ela olha para ele, ela vê tudo isso. Então a raiva, a indignação, o ódio, esses sentimentos todos estão dentro dela. E deixa de ser um estupro. Não é verdade. Ela coloca a ausência. Ela está sendo, ela não foi. Ela coloca alguns pontos aqui, ó, ausência, autoritário. Entendendo? É difícil então, ela tá vivendo dores. E a gente não tem que deixar de pregar que tem que amar. Ela tá vivendo hoje. E hoje, mas nesses pontos aqui, dá pra você perdoar e dá pra você viver junto. Companheiros, se houver uma mudança de comportamento. É que a gente vai sempre variar a nossa análise com base na situação. Mas a Bíblia estabelece os princípios.
O princípio do perdão é um princípio bíblico que ali está. Claro. O princípio de você caminhar com uma pessoa, 1 milha, 2 milhas, dar uma capa, dar 2 capas, o princípio de você, que é o princípio da longanimidade, que é fruto, enfim, que Deus oferece, é dele, não é nosso. Porque nós temos o estupim muito curto, claro que uns têm mais curto do que outros. Mas todos nós temos uma tendência de guardar a mágoa, de vingança, de querer dar o troco, de dizer o seguinte: então tá bom, quando você estiver doente você vai ver o que é bom pra tosse. E aí a pessoa quer dar a volta no outro depois que a pessoa tá mal, que ela tá frágil, ela tá fraca. É a tendência, é da natureza humana. Agora o princípio da ação de Deus na nossa vida, ela muda por completo. Agora, é fato que para algumas pessoas pode ser até mais rápido. Algumas pessoas podem viver isso quase que ou instantaneamente. Outras pessoas demoram um pouco mais. E é difícil, que a gente tem a tendência de dizer: coração duro, o sujeito ali é coração duro. Nós julgamos as pessoas, só Deus sabe o que aquela pessoa passou, gente. Então nós todos temos que apoiar, encorajar, incentivar. Agora, exigir da pessoa é quase que colocar um novo fardo sobre ela, sobre a pessoa que já tem outros tantos fardos. Eu ouço muito, nós como pastores, a gente acaba convivendo com isso: libertação disso, libertação não sei do que, faz isso, faz aquilo. E existe, gente, um versículo bíblico tão simples, mas as pessoas complicam: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ponto. Se eu pudesse dar aqui um tipo de uma receita, obviamente, só para tentarmos entender, eu diria: a minha vida é liberta, o perdão entra conforme eu vou conhecendo Deus através da palavra. Porque não basta conhecer a palavra de Deus, nós temos que conhecer o Deus da palavra. Sabe o que libertou a minha vida dentro da minha trajetória? Um dia eu li a história de José. E depois de tudo que ele passou, no final, quando ele se revela para os irmãos falam o quê? Certamente ele vai nos matar. Certamente agora ele vai descontar tudo que nós fizemos com ele. E o que ele diz? Não foi vós quem me vendestes para o Egito, mas o Senhor. Olha o que José está dizendo: Deus tem o controle de tudo. Ainda que por algum momento a minha vida tenha andado por lugares que eu não queria andar, que me machucaram, que me magoaram, Deus não perdeu o controle da situação. E José perdoou os irmãos, não só perdoou, mas ajudou aos irmãos. O dia que eu descobri esse princípio, eu descobri o poder da palavra regeneradora. Porque ou eu creio que o evangelho é o poder de Deus, como Romanos capítulo 1 diz, ou então não vale a pena pregar. Agora, em momento nenhum eu estou dizendo aqui que hoje você vai ler um texto e amanhã você vai dizer tá perdoado. Não é isso que eu estou dizendo. É um processo. E o indivíduo é mais ou menos como alguém que está no vento. O vento sopra. Na folha, ele gera uma reação. Na pedra, ele gera outra reação. Se o vento bate na folha, ele leva embora. Mas se ele bate numa pedra, ele não leva. O vento bate em mim, o vento do Espírito, trabalha de uma forma. Bate no pastor, trabalha de outra forma. É assim que funciona. Tempo. Cada pessoa tem um jeito de ser. O perdão de José foi um perdão precedido de honra para os irmãos. Mas por quê? Ele reconheceu que Deus havia colocado ele naquela situação em que os irmãos haviam vendido, porque havia um propósito de Deus para poder libertar e tirar os irmãos da fome. Aí veio precedido de honra. Agora, uma situação de estupro ao perdão, agora ele não pode ser precedido de honra. Então, pastor, mas aí é ponto de vista. Por exemplo, hoje eu dou palestras no Brasil inteiro sobre estupro. A última igreja que eu dei, mais de 20 adolescentes foram à frente, o pastor não sabia. Estuprado sexualmente, estava dentro da igreja. Pastores não sabem lidar com a situação. E quando me viram encorajadamente falando daquilo, eles disseram: pastor, mas o senhor tem coragem de falar isso? Eu disse: eu creio no poder do evangelho que regenera um homem. Isso aí. Eu creio não, mas nisso. Aqui nós não podemos. Pastor, nós estamos enrolando aqui a nossa pauta. Eu não estou dizendo com isso que é lindo o que o senhor está fazendo, extraordinário, mas o perdão que eu libero para uma pessoa por necessidade de eu perdoar, e eu preguei sobre perdão domingo, eu tenho o direito de perdoar e tenho necessidade de perdoar. Agora, não precisa ser precedido de honra. Mas, pastor, eu não disse isso em momento nenhum aqui. Eu falei sobre perdão. Você tem que perdoar. Agora, sobre honra, aí a gente está falando de pai.
Nós estamos falando aqui, isso toda hora. Na pastor. pauta são os pais. Citamos José aqui agora, são os pais. pastor. O fato do José foi um propósito de Deus. O perdão de José, deixa só eu definir então o que eu quero dizer. Okay. O perdão de José é um perdão que eu posso definir da seguinte forma: eu perdoo, mas não necessariamente eu tenho que honrar. Amém. Agora, quando a Bíblia fala de pai e mãe, a Bíblia manda honrar mesmo sem amar. Então, por exemplo, o bispo aqui, o pastor, falou algo muito pessoal. Ele falou sobre o pai, que ele nunca conseguiu amá-lo com aquele amor de filho, mas honrou. Isso é muito importante. Então vamos lá. Quando se diz respeito a pai e mãe, eu posso até não amá-lo, mas tenho que respeitá-lo e honrá-lo. Muito bem. É assim que funciona. Então estamos falando sobre perdão, entrou na nossa pauta, é sempre muito oportuno, porque ele sempre nos ajuda, nos abençoa. Falamos sobre a questão da honra, a necessidade de nós honrarmos o nosso próximo, e ainda temos a questão do convívio, que de certa forma, em alguns casos, ele é impossível humanamente. Se houver um milagre, uma ação sobrenatural de Deus, quem é que duvida de uma ação sobrenatural de Deus? Estou dizendo que, pelo que eu estou ouvindo aqui, em alguns casos, isso é humanamente impossível. Aí entra o milagre. Quer dizer, o perdão já é um milagre. Não estou falando de um perdãozinho. Nós estamos falando de perdão. É verdade. Desculpa. Aquela coisa assim, aquele negócio que, migazinho, né? Migazinho espiritual. Agora a questão quando é real, é verdadeira, é profunda, ela é constante, porque não perdoou só naquele dia que estava debaixo de muita emoção, de choro, de lágrima e tal. Não, perdoou mesmo e continua a perdoar continuamente, porque em alguns casos isso é um processo mais longo. Volto a dizer, não é que o cara é folha ou que o cara é pedra. É que tem coisas que são mais complicadas e tem coisas que são mais simples. E a ação de Deus, ela é extraordinária. E muitas vezes demora, não é que Deus é lento. É que tem processos que eles precisam ser lentos. Você toma um medicamento, você tem que tomar durante uma semana. Por que você não toma um dia só? Porque o processo é este. Ele precisa ser gradativo, ele precisa ser paulatinamente adquirido, ou ministrado, ou servido. Então nós precisamos entender isso. É muito difícil, porque o ser humano, ele é muito diferente. O ser humano é diferente. Nós não somos iguais. O padrão é a palavra. Aqui, só para não perder aqui a bênção aqui é a pessoa, ela se abre, né? Por quê? Porque é algo que tem incomodado. Então, assim, um caminho, acho que ele já abriu. Eu falei, eu não quero viver assim. É verdade. Eu não quero viver dessa maneira. Eu quero mudar a minha maneira de viver. Eu sei que isso daqui está fazendo mal para mim. Então, é um caminho que ele está seguindo. Sim. E eu creio, meu amado irmão, que você vai seguir esse caminho livre, andando feliz, tendo um coração alegre. Nós colocamos aqui o estudo, que foi até um assunto que deu um prolongamento, mas na realidade, nesse contexto aqui, dá para reverter essa situação que está aqui, tá? Vai depender também muito dele, mais eu creio do que do pai. Vai depender, ele já está abrindo, né? Aí. Perfeito. Então, ele tá colocando aqui os pontos que ele sente que está sendo ali, está faltando para a vida dele, ser uma vida de um filho abençoado, né, de ser uma família abençoada. Primeiro, ausência, ele está reclamando, não tenho ausência do meu pai não liga para mim, não conversa comigo, ele me deixa de lado, e eu queria ter uma aproximação com ele. Eu pelo menos estou entendendo isso, né? Eu não posso nem olhar nos olhos deles. Isso aqui que ela está dizendo assim, olhar nos olhos dele. O problema aí é o que eu te falei desde o começo. Tem que haver uma aproximação, um perdão, tá? E essa construção aqui vai ter que ser do filho. Porque, pelo que eu entendo aqui, o pai, eu acho que ele dá comida, ele dá roupa, ele cuida da casa, mas falta o amor, falta o diálogo, falta a compreensão, falta a aproximação, falta o carinho.
Então, essas coisas que estão faltando nessa casa. E para que esse pai e esse filho se aproximem e tenham uma vida, uma construção de vida ali, para que isso tenha um efeito lá na frente. O JR colocou muito bem. Você começa a tomar um remédio hoje, o efeito dele às vezes vai fazer daqui a 3 dias, daqui a 1 semana. Você não pode deixar de tomar o remédio. E tem muito trauma, gente. Tem muito trauma. A pessoa resolveu aquele instante, mas o trauma acompanha. O ouvinte está falando que aqui no Face, só fala sobre trauma, porque o trauma, ele acompanha. O trauma é como um eco, não é? Você fala, oi, ele vai, ao longo do tempo ele continua. É claro que no caso do eco, ele tem uma tendência a diminuir, mas em alguns casos ele vai se amplia, porque a nossa mente amplia, porque a nossa mente multiplica e a gente começa a achar que foi injustiçado, entendeu? Porque com a minha amiga não foi assim, com o meu amigo não foi, comigo foi, isso é um absurdo com a minha vida. Ou seja, começa a dar uma dimensão maior do que já é, porque já é gigantesco. Então, tudo isso tem a ação de Deus na vida do homem para que isso seja, de alguma forma, eliminado. Uma ouvinte nossa de Olaria disse o seguinte: olha, minha mãe não me criou, fui criada de casa em casa. Depois nós nos reencontramos, mas ela nunca foi carinhosa, nunca estendeu a mão para me ajudar, fazia distinção entre meus irmãos, eu sempre a respeitei, mas nunca amei. Hoje tenho uma filha e falo o tempo todo: filha, eu te amo, filha, eu te amo, você é importante para mim. É quase que como um remédio para ela mesma. O remédio que ela está dando para que a filha não sofra como ela é o remédio que ela toma para ela mesma. É isso, gente? É, por aí. Perfeito. É o caminho, é o amor. Ela, assim, JR, quero parabenizar. Porque ela achou o meio da cura dela. É verdade. Né? Com a filha. Isso é uma ferida aberta. Então, assim, não é nem a ferida aberta. Ela está ministrando sobre ela a cura, né? Porque minha filha, eu te amo. É como se ela estivesse falando para a mãe, né? Ela já foi liberado aquilo dentro dela. Porque em outros casos, quantas pessoas que a gente conhece, que a gente atende, fala: pastora, como é que eu vou falar que eu amo meu filho se minha mãe nunca me disse isso, se meu pai nunca me disse isso? Eu não consigo falar. Porque a pessoa está presa, ela não consegue romper muitas pessoas. E essa daí, minha amada, eu fico feliz por você ter rompido. Pesquisa 93. Você convive com alguém que gostaria de não conviver? 62% dos nossos ouvintes por telefone dizem que sim. 55% no nosso site também dizem que sim. Foi pra lá e foi pra cá e ficou no mesmo patamar. Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros sobre esse assunto, porque a pesquisa está dentro da última pergunta feita: qual o segredo para se conviver com gente de temperamento difícil? Tem gente que é difícil, hein, gente? Não tem, não? Tem. Hein? Tem pessoas que... E qual é o segredo? O segredo é você, primeiro, reconhecer que a pessoa que está vivendo com você, ele é passivo de erro. Segundo, é você suportar as fraquezas uns dos outros. Terceiro, é você dentro daquela convivência, mesmo que aquela pessoa ela não dê retorno para você da mesma maneira que você acha que deveria receber, você continuar amando ela, você continuar fazendo totalmente o contrário do que ela faz com você, tá? Amando ela mais do que que você possa achar que ela te ama, viu? E procurar sempre você ter uma aproximação dela com palavras boas, porque a Bíblia diz que, né, isso aformoseia o rosto, abranda, entendendo? Não querendo retrucar e nem dando resposta, fazendo aquela pessoa entender que você está querendo também assim um confronto com ela, viu? Mas sempre buscar no Senhor a sabedoria para lidar com essa pessoa. Como nós já consertamos aqui, né? A resposta branda, ela calma o furor, porque realmente conviver com pessoa de temperamento difícil é muito difícil. É muito. Né? É muito difícil. Como já foi falado aqui por todos da mesa, só Cristo para poder nos conduzir a tratar com pessoas assim. Agora, JR, é muito difícil. Você tá numa casa e aí aquela pessoa que tá ali, ela não acha que ela tem um temperamento difícil. E você também tem o seu. Só que você também acha que você não tem temperamento. Então, assim, numa casa, numa família, quantos aqui, nós estamos aqui em 6, 7, 8...
o temperamento de cada um tem o seu. Na sua dificuldade, pois isso aqui nele é difícil, né? Então, quando a gente reconhece o nosso temperamento, a gente conhece o temperamento do outro, eu sei que se eu for ali, eu vou mexer. Eu sei que se eu mexer aqui, a abelha vai vir. Então, se eu conheço, então eu não vou entrar nesse mérito aqui dessa questão. Eu vou agir com tranquilidade, com calma. Quando eu perceber que a coisa está entrando numa guerra, eu vou recuar. Eu não vou continuar com a guerra, sabe? Nós precisamos ter a bandeira da paz, sabe? É difícil, é muito difícil, mas precisa haver um controle emocional, um domínio próprio. Alguém precisa ter um domínio. Lembrando que numa casa, num lugar, todos nós, quando a gente olha pra gente, a gente vê o quão difícil nós somos. Há um dito popular que é bastante interessante que diz que quando um não quer, dois não brigam. E é uma realidade. E eu vou terminar minha fala usando o mesmo exemplo de José. José, ele chegou no Egito, cara, sozinho. Ele tinha tudo para ser influenciado pelo Egito, mas José decidiu influenciar o Egito. Então há uma diferença. Você precisa decidir hoje ser influenciado pela circunstância que você vive ou influenciar as pessoas a serem diferentes. Que Deus te abençoe. Muito bem. Dentro desses assuntos que nós tratamos hoje com muita dificuldade, porque não é um assunto fácil, os nossos debatedores, eles calçam as sandálias dos nossos ouvintes, especialmente aqueles que vivem essa luta, essa batalha complicada e difícil do convívio, do respeito, do amor, do perdão, do relacionamento, da reconciliação. E uma coisa nós temos convicção absoluta: somente com a graça de Deus, e muitas vezes é um extraordinário milagre, muito maior do que aqueles milagres que nós queremos ver. Você quer ver ali um milagre X, mas esse tipo de milagre, que continua sendo, ele é uma ação divina, porque uma coisa é você resolver o assunto superficialmente, a outra coisa é resolver lá nas raízes, profundamente, e experimentar o milagre que vem da parte de Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Aqui pelo e-mail nós recebemos aqui da Juliana Moraes, ela diz assim: a paz, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que ultimamente eu tenho ouvido diariamente o debate, tem sido de grande ajuda para minha vida. As pautas do programa têm me ajudado muito a lidar com os meus problemas. Eu quero agradecer de coração e a minha oração é que Deus abençoe a toda a equipe, os debatedores e em especial ao JR, que sempre tem uma palavra acalantadora. Ouvinte, que Deus te abençoe, ouvinte, fortaleça a sua vida. Cada vez mais nós estamos juntos aqui na 93 FM, buscando sempre a direção de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de cada um dos nossos maravilhosos ouvintes. Outro ouvinte aqui dizendo: JR, apesar de amar a minha noiva, eu estou morrendo de medo de casar com ela. Ah, JR, já me decepcionei demais. E a cada nova decepção, um temor maior surge. O que fazer quando alguém só promete que vai mudar, só que não muda nunca? É errado casar com uma pessoa esperando que ela mude, ou isso é um sinal de que não devo levar esse relacionamento adiante? Quais os indicativos de que encontramos o amor da nossa vida e que viveremos um bom casamento? O que o jovem deve fazer para avaliar se de fato é amor ou apenas um sentimento de conformismo? Como encontrar e ser a pessoa certa? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes aqui no nosso Debate 93 de hoje. Quero agradecer aqui a toda a nossa equipe. Ô pastor Sérgio, muito obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Adair, muito obrigado. Eu quero agradecer por estar fazendo parte mais uma vez aqui dessa mesa e quero mandar um abraço aqui. Você me permite aí? Para os obreiros lá da nossa igreja que estão ouvindo e para o pessoal de Ipatinga, Minas Gerais, rapaz. Inauguramos lá a nossa igreja no sábado, eles estão ouvindo agora. Quero mandar um abraço aí pro pessoal, pastor Marcos lá de Ipatinga. E hoje estamos juntos no culto do milagre. Maravilha. Pastor Jorge, obrigado, querido. Forte abraço. Um abraço, um forte abraço a todos os ouvintes da 93, a melhor do Brasil sempre. E eu quero mandar um abraço especial para todos os pastores convencionais, pastores da Convenção SEADER,
na pessoa do pastor Beto Serafim. Um forte abraço e um beijo no coração. Que Deus os abençoe e continue ouvindo essa rádio que eu falo sempre para vocês. Obrigado, querido. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, sempre é um prazer estar aqui. Agora, a minha igreja sabe, eu vou fazer uma cirurgia sexta-feira e vou ter que ficar 15 dias sem falar um A. Então, eu tô dependendo de um milagre, viu? E depois ficar algum tempo aí sem pregar por conta dessa cirurgia. Mas quero mandar um beijo especial a todo o pessoal ali do Centro de Obtenção hoje da Marinha do Brasil. Amanhã estarei com vocês aí numa palestra, uma palavra abençoada. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar por esse assunto hoje. Obrigado, querido, por ter vindo aqui comigo. Maravilha. Muito obrigado, querida pastora Cirlei Figueiredo, a nossa menina da mesa de hoje, aniversariante do dia. Eu quero agradecer, JR, por essa manhã. E um cântico, JR, antigo das minhas origens batistas. Eu não cantei, né? Mas na minha mente cantei. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser. Então essa é a minha gratidão a Deus por mais um ano de vida, poder estar aqui agradecendo a Ele. Então eu agradeço meu esposo que hoje veio, meu lindo, meus filhos, minha família. Então é presente de Deus. Alegria nossa, queridíssima pastora Cirlei, aniversariante do dia de hoje aqui no nosso Debate 93 e vai ser também alvo das nossas orações. E o povo canta. Parabéns pra você, parabéns nessa data querida, parabéns pra você, Deus te dê muitos anos. E bênção maravilhosa. Nós vamos orar então agora juntos com o pastor Jorge sobre esse assunto. Vamos apresentar esse tema diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela vida do pastor Manuel de Matos, a operação que vai ser feita com a graça de Deus, orando pelos nossos queridos ouvintes, o tema de hoje, também continuando a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amado e soberano Deus, Salvador Jesus Cristo, nós neste momento, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, que tivemos de poder expressar, Senhor, ó Deus, aquilo que pensamos e que aquilo que falamos, Senhor, vá de encontro a muitas vidas e que haja neste dia, Senhor, encontros, Senhor, nas famílias, nos casais, Senhor, que os pais e os filhos voltem a se relacionar e que o amor possa fazer parte desta família, Senhor, a compreensão e o diálogo. Abençoa o teu filho, Senhor Jesus, que vai operar. Esteja com ele nesses momentos e ajuda na sua recuperação. Abençoa também, Senhor Jesus, ó Deus, todos aqueles, Senhor, que estão neste momento vivendo problemas difíceis. Deus, que haja uma intervenção sobrenatural, uma intervenção divina e que o perdão sempre esteja e o amor em primeiro lugar. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.